Vencendo a batalha espiritual. Nós precisamos enfrentar essa situação todo dia. Nós fomos salvos, éramos lá do mundo, lá no capítulo 5, de versículo 8 de Efésios. Leia aí, por favor. Efésios 5 e 8. O que diz aí? Cadê o leitor? Vem não? Escuta. Noutro tempo erais trevas. Agora sois luz no Senhor. Andar como? Andar como filho da luz. Entendeu aí, irmão? Antes erais trevas. Eu, você, nós. A nossa vida era, como diz o saudoso pastor Eliel, aquele pregador que tinha 60 centímetros. Treva pura. Era treva pura. Mas Jesus nos encontrou, ou nós encontramos Jesus, e nos tirou desse mundo de pecado. Era a nossa vida. A leitura que nós fizemos hoje, irmão, mostra com muita clareza esta situação. Nós tínhamos como adversário, diz o texto, olha lá, diz assim: revestível de toda a armadura de Deus, versículo 11, para que possais estar firme contra as astutas ciladas de quem? Do diabo. Nós temos um inimigo que ele é comum a todos nós. Ele é inimigo nosso em Mossoró, é em Natal, é no Ceará, é em Brasília, é em Goiânia, é no mundo todo. Tem astuta, tem. E nós precisamos. A nossa igreja, a Assembleia de Deus, ela foi uma igreja no princípio da nossa fé, mesmo que não fosse aí a 1911 quando começou. Vamos lá para 1960. Foi a época que nós ganhamos mais almas para Jesus. Foi a década de 60. Era a época que a igreja evangelizava de verdade. Cada funcionário de uma empresa pregava para o patrão e para os empregados. O grande problema da igreja hoje é que ela é gigante numericamente. Numericamente somos uma potência. Até nós mesmos nos perdemos com os números. Mas evangelisticamente nós não fazemos o que fizemos no passado. A igreja hoje não sai para evangelizar como saía antes. Se tinha 10 crentes numa congregação, era 10 crentes que era pregador, que era ensinador, que era orador, todos eles trabalhavam. O que acontece hoje? Aí nós temos 100, se a gente conseguir 10, dá por satisfeito. Quer dizer, há um comodismo. Como consequência disso, deixamos de fazer o que é chamado na linguagem moderna de batalha espiritual. As igrejas neopentecostais, essas novas igrejas que surgiram aí do ano de 70, 80, depois de 60, elas travam constantemente batalha espiritual. Nós, assembleanos de Deus, é que perdemos esse prazer em orar.
em vigiar. Não é o vigiar constante. As vigílias que eu aceitei Jesus num dia de sábado. No sábado seguinte, eu fui para uma vigília. Não sabia não o que era essa história de vigília. Havia a mais oportunidades para os novos crentes na fé. E aí se combatia mais. Nós temos um inimigo que não cochila, não dorme, meu irmão. O inimigo está vivo e atuante. Matar, roubar e destruir é missão predileta do diabo. Mata, rouba e destrói. E a gente não combate espiritualmente. Por que nós deixamos de combater espiritualmente? Porque tem uma situação que afrouxou, ou que, deixa eu usar uma palavra bem direta. Nós perdemos uma coisa chamada santidade. A igreja evangélica dos anos, eu não vou nem para 1911, eu vou para 60. Era uma igreja santa, era um povo santo. Eu recebi ontem um vídeo, que é uma irmã de uma igreja que não é da Assembleia de Deus não. A irmã disse assim, ela estava dando uma palestra para as mulheres, e eu olhando para aquela mulher que não é crente da nossa igreja, eu olhando para a linguagem dela e para a expressão dela, ela disse assim: vamos fazer um exercício para saber como é que está a nossa vida cristã, como é que está a nossa fé. Atenção, levante aí o braço o máximo que você puder. Se puder ficar na ponta do dedo, fica para subir mais. Sobe aí. Levantou, aí disse: olha aí se ficou aparecendo alguma coisa aí da sua blusa. Apareceu aí alguma coisa? Se tiver aparecendo alguma coisa, essa roupa não serve para mim que sou crente em Jesus. Eu olhando, pastores, eu não estou fazendo aqui a apologia da santidade externa. Não. Eu não estou falando de santidade externa. Mas se você tiver zerado aqui dentro do coração, vai aparecer do lado de fora. Mas se o seu coração é puro, vai também aparecer do lado de fora. É uma consequência natural. Aí ela disse assim: senta aí, dá uma sentada aí. Aí disse: dá uma olhada aí para ver se você vê como é que está o cofrezinho. Está mostrando aí parte dos seus seios? Está mostrando? Essa roupa não serve para um crente salvo. E eu observando aquela mulher, meu Deus do céu, não é assembleana de Deus não. Por sinal, ela é até batista. É até batista. Pastores, meus companheiros, eu ouvindo esse vídeo que me mandaram, tem outras coisas, não tem só isso não. Tem a roupa transparente, não é? Antigamente se falava muito, como era? As mulheres usavam combinação, e agora não estão combinando nada. Está combinando, é tudo descombinado. Diz que foi de 12. Ei, Jesus é antes de 12, meu filho. Jesus é antes de 12. Se você está se regendo pela doutrina de 1912, você está atrasado. Jesus é do zero. Glória a Deus. Aleluia. Então a vida cristã tem que ter batalha espiritual. Olha para mim aí, São Mateus capítulo 5, versículo 16. O que diz aí no 5,16? Pode ler uma irmã que encontrou. Resplandeça o que aí?
que tem que resplandecer? 5,16. Assim resplandeça a vossa luz lá dentro do quarto. É assim? Resplandeça a vossa luz aonde? Diante dos homens. É onde eu ando, é onde eu compro, é onde eu vendo, é onde eu estudo, é onde o transporte que eu ando. Resplandeça a vossa luz. Agora, se essa luz está feita aquela lá, não vai resplandecer coisa nenhuma. Aquela lá está apagada. Se o crente não está conseguindo resplandecer a luz diante dos homens, como é que nós vamos propagar essa nossa fé, irmão? Nós perdemos a nossa qualidade de igreja transformadora. Aqui tem um versículo que me chama muita atenção. Eu me detive muito nesse versículo 12. Versículo 12. Versículo 12 diz assim: porque não temos que lutar contra que? Carne e sangue. A nossa luta não é contra a carne e sangue, mas a nossa luta sim é contra o que? Principado. Vamos. Primeiro ponto. Principado. O que é principado? Principado é uma área ou um território governado por um príncipe. Principado é uma área governada por um príncipe. Aqui os professores. Governado por um príncipe. Eu estou falando agora do reino das trevas. Quem é que governa as trevas? Quem é o príncipe das trevas? Então eu estou falando de demônios, de Satanás. Tem uma área que ele governa, que ele manda, que ele tem opinião, que ele tem influência, que ele atua. Então nós temos que lutar numa batalha espiritual, chamado de guerra mesmo, contra principado. Vocês já observaram que tem áreas aqui de Mossoró, de qualquer cidade, mas deixa eu falar especificamente de Mossoró. Tem área aqui de Mossoró que existe mais crimes, que existe mais prostituição, que o pecado aflora com mais intensidade do que outro. Aquilo ali são áreas governadas, administradas, influenciadas pelo príncipe das trevas. Aonde ele atua, ele influi. E nós temos que lutar contra. Está aqui, meu irmão. A nossa luta é contra esses principados, esses territórios governados pelo príncipe das trevas. Por que a igreja tem perdido batalhas e mais batalhas? Porque eu tive a felicidade de participar de uma campanha do missionário porto-riquenho chamado Didi Ávila. Ele é um pregador internacional, já dorme no Senhor. Jesus já levou para estar um homem que tinha uma batalha espiritual constante e enfrentava nas campanhas. Nós tivemos um dia no estádio Ramon Dias Flores, lá em Guatemala, quando um grupo de endemoniados vieram com um ímpeto para acabar com a vida de Didi. Esse homem estava tão ungido, com tanta força de Deus, e ele deu só um grito e amarrou aqueles demônios. Amarrou literalmente. Os demônios ficaram lá, sentados no chão, deitados no chão, até ele terminar a pregação. Só ficou lá preso, amarrado, literalmente amarrado. Quando a gente fala amarrado, querido, não quer dizer que o demônio se amarra com voz, é com a autoridade do nome de Jesus.
quando se diz o demônio está amarrado, que nós até anteriormente, essas igrejas que vivem amarrando demônio, a gente fica assim um pouco sem entender, e às vezes até vamos chamar de inocência, na nossa inocência, o nosso desconhecimento, ou por que não dizer ignorância, a gente acha estranho. Mas gente, esse amarrado é a influência, é o poder, é a força de que ele possa. Então quando ele diz está amarrado, então no nome de Jesus a influência demoníaca está eliminada. Quando o homem tem autoridade de Deus, acha assim, o homem ou a mulher usando a autoridade. Então, principado, que mais? Vamos analisar o versículo. Contra os principados, tem outra casta também mais forte do que principado. Contra o que? Potestade. Potestade, essa potestade, irmão. Potestade dirige e controlam, vou repetir, as potestades dirigem e controlam as influências espirituais em determinada área. Não é ainda um reino, não é um reino, porém as potestades atuam nessa classe de demônio. Ele age muito forte. Olha lá como eles atuaram em Evangelho de São Mateus. Evangelho de São Mateus, no tempo de Jesus. Esse aqui era uma potestade, capítulo 26 do Evangelho de São Mateus. São Mateus 26, versículo 57 ao versículo 68. Olha: e os que prenderam Jesus, escuta lá a influência que age esse espírito lá no Sinédrio. E os que prenderam Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás. Esses demônios atuam nas religiões. Esses demônios são demônios que atuam nos líderes religiosos. Se você observa a história universal, você vai entender, vai compreender que muitos líderes mundiais de determinadas religiões são usados pelas potestades infernais, como foi o caso aqui de Caifás. O que fez Caifás? Olha lá, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Os demônios atuam nessas ditas religiões ou seitas ou princípios de ceticismo que negam a fé em Deus. São potestades. Lamentavelmente nós, assembleanos de Deus, não estamos tão despertados para uma batalha espiritual que temos que travar todo dia. Jesus disse: o inimigo vem matar, roubar e destruir. O diabo está dentro da sua especialidade. Os crentes estão brincando, estão achando que tudo é coisinha, mas olha, os demônios agem. Pedro seguia de longe, o Pedro valente, agora seguia de longe, até o pátio do sumo sacerdote, líder religioso. Demônios que atuam nas religiões. Aí tem um grupo que está matando cristão todo dia. São grupos religiosos. São grupo que tem influência das potestades. Olha lá, assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os príncipes, os sacerdotes, os anciãos, todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus. Pessoas que querem acabar com a verdade. E nós não temos nos acordado para isso, irmão. Nós temos uma batalha espiritual muito grande. Precisamos vencer essa batalha espiritual. Queria dar morte. O espírito de morte é maligno, é satânico, é infernal.
Esse é um tipo muito terrível de demônio. Cada país tem os seus demônios adotados e que influencia. Por exemplo, a Holanda. A Holanda é um país que cultua, que idolatram a prostituição, o nudismo. Nós andamos em determinadas ruas da Holanda, onde tem na vitrine as mulheres prostitutas se oferecendo peladas. É o espírito que opera com a potestade demoníaca para influenciar. E como homem ou ser humano é atraído, porque é outra influência satânica, pelo sexo, para ele é chover no ossado dele. Então, meus amados irmãos, temos que aprender a batalhar a guerra espiritual todo dia. Você acha que não existe nos governos, tanto o governo Dilma, como o governo Robson, como o governo Francisco José, o que der errado no governo Francisco José, o que der errado no governo Robson Farias, o que der errado no governo Dilma, tudo são ações de potestades infernais. Olha lá, estavam reunidos em conselhos, irmão. E a igreja precisa entender que ela tem que combater todo dia isso, tem que enfrentar essa batalha. Se ela não enfrentar, por que há consagração, jejum, oração? É para combater a influência desses espíritos. Lá na Guatemala, quando se sai para evangelizar, ficou um grupo da retaguarda orando, repreendendo as influências satânicas que impedem as pessoas de se converter. São muitas coisas. Olha lá, diz mais ainda aqui, olha: príncipe das trevas deste século. Chama isso na linguagem atualizada, chama isso de espírito de dominadores. São espíritos demoníacos dominadores. Esses aqui, meus amados, esses aqui, o que ele faz? São os chamados intelectuais. Para você pregar o evangelho, influir na área da intelectualidade, está aí os professores da universidade. Onde estão, vamos dizer, o sumo do conhecimento está ali. Mas há uma operação de dominador, o espírito dominador está atuando para gerar nele o que é chamado de ceticismo. O que é ceticismo? É a defesa para anular a fé. Interesse de anular a fé. Fé não vale nada. Esse povo é ignorante. Acreditar nessas coisas com história de fé, isso é coisa de ignorante. Os intelectuais querem que a ciência, querem que o conhecimento que é gerado neles possam dar a eles segurança. Isso é demônio, gente. Isto é demônio. E a igreja, nossa igreja não aprendeu a guerrear. Não aprendeu. Nós somos muito bons para fazer grandes campanhas, para pregar, para botar aí os tocadores, a orquestra, para ir para o meio da rua, para fazer um concerto musical. Mas nós não somos de guerra, de chegar de 5 horas da manhã na igreja e sair de 5 horas da tarde. Nós não somos. E ainda temos um espírito que não resolve. Nós temos aqui o culto da restauração. Aí tem irmão que chega um determinado horário, ele sai para ir para um lugar para orar. Isso aqui é para quê, gente? Você vem para o culto da restauração para orar, aí vai se reunir lá na sala fulano de tal para orar. E a oração daqui não está funcionando, não? É um negócio sem entendimento. Isso chama-se espírito de divisão, que exatamente para não atuar é operação satânica dos espíritos que querem gerar competição. Deixa eu terminar.
contra as hostes espirituais da maldade. São demônios que a função dele é operar o mal. O que ele quer é o mal. E nós ficamos na brincadeira, tudo bem, abraça para aqui, tapa para ali, brincadeira, uma chacota para lá, outra chacota para lá, e os espíritos de operação do mal avançando. Irmã Aparecida Borges, a senhora que é uma pregadora e uma senhora que tem responsabilidade do campo da oração, nós precisamos orientar o nosso povo que é uma guerra espiritual, que é uma batalha espiritual. E como a igreja hoje, meus queridos, precisa mais do que nunca. Por que você escuta que igreja fulano de tal, o fulano de tal se rebelou e houve uma divisão? Isso é demônio, meu filho. O Espírito de Deus é para unir e não para dividir, não para esfacelar, não para enfraquecer, não. O Espírito de Deus é para deixar cada vez mais a igreja pronta para enfrentar as adversidades. Glória ao nome de Jesus. Olha lá, as forças do mal opera e atacam a saúde, o que tem de crente doente. Eu não estou nem falando dessas doenças comuns. Eu vou falar de doenças que estão oprimindo muitos crentes. Por exemplo, na saúde, enfermo de depressão. O que tem de crente deprimido não está escrito no calendário da fé. Esse espírito é demoníaco, viu, gente? Você está combatendo com o remédio que o doutor passa, mas o remédio do doutor passa não vai resolver, não senhor, não senhora. Você tem que combater com as armas do Espírito. Isso chama-se guerra espiritual. Nós precisamos vencer a luz do Espírito de Deus na nossa vida. No dia em que essa igreja, no dia em que esse ministério resolver guerrear, o que a gente faz? A gente vai orar e começa a oração. Com 15 minutos que está ajoelhado, a gente já quer levantar. Não aprendemos a guerrear. Não aprendemos a guerrear. Meu filho, na guerra você assume o posto e vai para lá. Esse tipo, olha, irmão, tem pessoas aflitas. Eu faço gabinete aqui três dias na semana. O que eu recebo de pessoas com aflição de espírito é doença da alma. Doença da alma. Aí com essa doença da alma, primeira coisa que afeta, começa a ter medo. Tem pessoas que têm medo até da sombra. Vai andando e olhando para trás com medo. Isso é espírito de ação demoníaca que precisamos lutar e vencer através da fé na pessoa de Jesus Cristo. É preciso guerrear. Desejo de morrer, o que não tem de gente, João Paulo, querendo morrer e até orando. Se eu morresse logo, para não ver tanta coisa. Que nada. Deus é vida, Ele quer que eu e você vivamos até o fim. Glória ao nome de Jesus. Precisamos aprender a batalha espiritual. Precisamos avançar na nossa batalha espiritual. Ação do demônio, desse espírito aqui, hortes espirituais da maldade. Acidentes que ocorrem conosco. Nós somos vítimas de acidentes. Domingo passado, morreu uma pessoa no mesmo local que eu fui acidentado. Da mesma maneira, caiu no mesmo buraco, da mesma forma que caí. São ações demoníacas, irmão, que procura querer destruir a nossa vida. Temos que combater na guerra espiritual. Temos que avançar na guerra espiritual. Nós precisamos mais de ação espiritual. Precisamos ser cristão que busca mais isso. Chama-se isso batalha, luta que travamos na área espiritual. Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus foi tentado lá no deserto
Procura ver aí capítulo 4 de São Mateus, você pode ler em casa. Às vezes você só sabe falar que Jesus foi tentado, mas nem sabe como foi. Mas leia para a sua fé crescer, para você se reanimar na fé. Jesus no Getsemane, na crucificação, Jesus enfrentou na batalha espiritual. Jesus orou 3 vezes lá: passa de mim, afasta de mim. Ele mesmo queria que não acontecesse. Era a agonia, a aflição da batalha. Querido, nós não podemos correr, nós temos uma responsabilidade. Vamos lutar até o fim, vamos batalhar. Jesus nos prometeu: em Cristo somos mais do que vencedores. Louvado seja o nome do Senhor. Temos confiança. Existem 3 tipos, escutem. Existem 3 tipos de visão. 3 tipos de visão quanto à batalha espiritual. Número 1, existem aqueles que para cada pecado, cada conflito, cada problema, põe a culpa em quem? Em quem? No diabo. Tem que expulsar esse demônio, que é demônio. Esse é um tipo. Outro, qual é o outro? Aqueles que ignoram completamente. Não, é isso mesmo, tinha que ser, isso é normal, tinha que acontecer isso mesmo. Esse é o outro tipo. Terceiro, existem aqueles que são instruídos pela palavra de Deus com equilíbrio. A nossa batalha é contra as forças espirituais. O cantor cantou um hino, diz assim: o inimigo pelejou, mas não conseguiu. Ele tentou me derrubar, eu clamei a Jeová e foi ele quem caiu. Glória ao nome de Jesus. Nós temos as forças e nós temos as armas. Juscelino, meu filho, usar a armadura de Deus. São as armaduras de Deus que, olha, o que tem? Segredo do sucesso da batalha espiritual é encontrar esse equilíbrio. Não podemos, escutem-me, não podemos espiritualizar tudo. Tem pessoa que fecha os olhos e já está vendo demônio. Isso é demônio. Não podemos demonizar tudo. Também não podemos ignorar que não exista a ação do inimigo, a influência do inimigo. Não, nem uma coisa, nem outra. O crente precisa ter chamado discernimento espiritual. Você precisa saber o que é uma luta que você mesmo provocou. O profeta, ninguém mandou ele lá para a cova. Ninguém mandou, Deus não mandou. E ele estava lá: Senhor, só eu fiquei, estou aqui sozinho, ninguém me acompanhou. Que conversa, rapaz. Estou equivocado, tu está muito míope, tu não está olhando certo. Lá ainda tem 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Aleluia! Existe os derrotados, decepcionados, negligentes, mas existe aqueles que estão firmes, confiantes, avançando na certeza que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Olha, irmão, São Paulo diz lá em 1 Coríntios 2:15: aquele que é espiritual discerne tudo. Precisa aprender a discernir o que é demônio e o que é um problema que é o seu pecado, que o seu erro trouxe, consequência dele. E diz mais que ele de ninguém é discernido. O Espírito Santo é quem nos capacita. Nós não temos capacidade por nós mesmos nós somos um fracasso, mas o Espírito Santo nos capacita a termos condições de ganhar a guerra. Glória ao nome de Jesus. Olha, o crente espiritual percebe quando a luta é espiritual, quando o ataque é do inimigo. Ele percebe isso. São Pedro diz isso em capítulo 5 e versículo 8, diz assim: sede sóbrios,
vigiai, escuta, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Vou lhe dizer aqui algumas características. Escute isso, algumas características que Satanás utiliza para desanimar o crente. Satanás usa para o quê? Primeiro, o engano. Meu irmão, não pratique o engano contra ninguém, nem o seu irmão na fé, nem seu vizinho, nem seu conhecido, nem a pessoa com quem você tem qualquer relacionamento. O engano é uma forma que Satanás usa, aliado com a mentira. Meu Deus, evangelho precisa fazer efeito como fez em décadas passadas. Tem muito crente mentiroso hoje nas igrejas, irmão. Nas igrejas, mentindo, enganando. Cadê os jovens? Meus jovens, se você tem uma namorada ou se você tem um namorado, assuma, não seja mentiroso. Vai para outro lugar, está namorando alguém? Não, estou com ninguém não. Mentiroso. Assuma a sua responsabilidade. Eu estou falando de uma mentira comum entre os jovens, comum para eles, mas biblicamente está equivocado. Satanás usa outra coisa, irmão: ódio. Tem pessoas que não têm capacidade, nem paciência, nem de me ouvir até 9h10. Glória ao nome de Jesus. Tem pessoas que rejeitam o outro até pela fala. Viu? Ódio. Outra coisa que Satanás usa: desânimo. Ei, você que está em casa, que não está doente, está me assistindo pela televisão, o inimigo tem te vencido pelo desânimo. Você tem sido desanimado, não tem tido nem coragem de vir para os cultos, tanto aqui da igreja como na sua congregação. O que tem crente que não frequenta semanalmente os cultos da congregação, às vezes morando no mesmo bairro, na mesma rua, e não vai aos cultos. É o espírito que tem dominado de desânimo. Querido, levanta-te, ergue-te, tem força, guerreia contra Satanás e ser vencedor. São ação do inimigo, atua para enfraquecer. Que mais, pastor? Satanás usa o orgulho, pelo amor de Deus. O que tem de irmão, de irmã orgulhosa, meu Deus. Tem irmão que não tem graça nem de estirar a mão para dar paz do Senhor a outro, meu filho. Meu irmão, viu? Deus nos guarde. Aí a gente sabe, como aquele irmão disse: sai, espírito orgulhoso. São coisas que o inimigo usa. Eu estou falando de guerra espiritual que tem que ser travada. A igreja precisa despertar, se conscientizar para esse tipo. Eu falar num negócio que tem dominado. Belinha, minha filha, olha para mim, por favor, que você olhando para mim representa todo mundo da sua idade para baixo que olha para mim. Glória a Deus. O espírito da vaidade. Satanás tem dominado muita gente com o espírito da vaidade. Tem gente vaidoso, meu Deus do céu. Ah, meu Jesus. Só muita graça. Mas se você não se desarmar para combater, você vai ser vencido. Se você não desarmar-se para vencer, você vai ser vencido. Lute. Eu sei que de vaidade em vaidade, tudo é vaidade. Essa gravata que eu uso, isso aqui é vaidade. Existem as vaidades errantes, alarmantes, e existem as vaidades suportáveis, aceitável. Isso aqui foram os ingleses que inventaram colocar esse pedaço de pano no pescoço da gente. Isso é um tipo de vaidade.
Mas essa vaidade aqui, entre as outras, por exemplo, tem pessoas que usam uns brincos que batem no ombro, irmão. Os brincos é tão grande que ele fica batendo no ombro, ele fica procurando o jeito para balançar, e não dá nem para balançar porque é batendo no ombro, de tão grande. Aí é uma vaidade já chamativa, provocativa. Aí é um tipo de vaidade diferente. Conheci um irmão que, se você tivesse um cinto de couro de 4, 5 dedos, era vaidade, era condenado. Mas se fosse de pano, não tinha vaidade. Não existe isso, gente. Não existe essa coisa. A gente tem que entender muita dessa verdade. Deixa eu dizer outra coisa. Eita, Satanás usa a violência, a intriga. Deixa eu dizer uma coisa aqui, bem baixinho, que é para o pessoal lá da televisão não escutar. Olha, tem crente que muda de congregação porque ficou intrigado com o outro lá na congregação que ele congregava. É verdade, eu não estou inventando nada. Aí você não pode cantar "O inimigo pelejou". Aí foi bem facinho, não foi, não pensou nem pelejar. Derrubou logo. Meu Deus, gente, a minha mala veio cheia hoje, meu filho. Tenha paciência comigo aí, mais 5 minutos. A mala veio cheia, olha lá. Violência, intriga na vida do crente. A articulação do Satanás é uma articulação silenciosa, ardilosa, que procura, meu amado irmão, fazer tudo contra o crente, contra as pessoas. E é por isso que as pessoas se entregam às drogas, passam a viver dependente de droga. Tem gente que é dependente de sexo. Sabia disso? Tem crente que precisa fazer uma oração só para consertar os olhos dele. Que é melhor entrar com os olhos furados no céu do que com eles legal e ir para o inferno. Diz a Bíblia. Se teu olho te faz pecar, arranca, joga fora, não serve. Não pode olhar para uma mulher, seja com saia comprida ou com saia curta, que você já está morrendo. Sai, espírito miserável de fraqueza, de sexo. Precisa vencer. São batalhas espirituais que precisa vencer. Se esse olho maldito te leva para o inferno, arranca esse miserável e vá cego para o céu. Glória a Deus. Lá você enxerga direitinho. Que mais, pastor? Ainda tem aqui um negocinho no bornar. Aleluia, hein? Satanás usa manipulação. Na vida cristã, e é preciso batalhar contra isso. Olha lá. Satanás usa o espírito da acusação. Tem pessoas que se regozijam em acusar as fraquezas de outro. Não olhemos para a fraqueza de ninguém, olhemos para a nossa. Olhemos para a nossa. Olhar para a nossa com interesse de corrigi-la. Isso é o que nos interessa. Por fim, Satanás usa das heresias. Tem tanta heresia no mundo que nós vivemos, no meio da religião, no meio das igrejas. O que tem, meu amado irmão, vamos passar um culto aqui falando sobre as crendices heréticas que está dominando o meio evangélico. E nós precisamos superar essas heresias. Existe opressão satânica na humanidade, nos ambientes que nós frequentamos. E as setas malignas são atiradas contra nós, mas nós precisamos superar e vencê-la. Existem essas setas malignas, chamado dardos, que nós lemos aqui no texto, dardos inflamados. Esses dardos inflamados do maligno, jogado contra mim, contra você,
Você está pensando que eu, por ser pastor, eu estou imune a nada disso que eu falei? Nada disso, pelo contrário. Semanalmente, diariamente, sou atacado, combatido, vindo de diversas maneiras. Quando não consegue de uma forma, vem de outra. Mas aí eu preciso da graça e da cobertura de oração de vocês, que o Deus é poderoso para me guardar e guardar todos nós, para sermos mais do que vencedores. Crente, há uma nuvem de opressão muito forte. Crente, não deixemos de buscar a Deus. Vamos viver sempre debaixo dessa luta, desse combate. Precisamos batalhar espiritual. Meu incentivo nessa noite é que você, como crente, aprenda espiritualmente discernir essas opressões, esses sintomas, esses desejos. Por que é que tem hora que chega um desejo de você deixar de ser crente, de abandonar a fé? Você sabe o que é isso? Opressão demoníaca, espírito da maldade que opera querendo lhe desanimar, desencorajar, tirar as suas forças, tirar o seu ânimo, tirar o seu desejo. Você sai diferente do texto que diz que o meu prazer, o salmista no Salmo número 2, é estar na lei do Senhor e na sua lei meditar de dia e de noite. Quando você perde esse desejo, você começa a perder os cultos, começa aquilo que você não fazia, começa a fazer. Olha lá, moça, aquilo que você não achava bonito, passou a achar bonito. Começa a olhar um tipo de Maria Chiquinha para botar no cabelo que não botava, entendeu? E aí vai arranjar uma mais sofisticada, que é para chamar mais atenção. Ei, são coisas tão simples que a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Precisamos vencer, superar. Como é que nós vamos vencer, pastor? Como é que a Bíblia diz no Salmo 91, versículo 1: Ele te livrará do laço do passarinheiro. Aleluia. É o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos livra. No Salmo, no versículo 10 diz: nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará à tua tenda. Glória ao nome de Jesus. Somos vencedores. Primeiro, confiar no poder de Deus. Está lá o versículo 10 dizendo: no demais, irmão meu, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecer no Senhor. Dependa de Deus. Passe a depender dele. Passe a ser dele. O poder de Deus é suficiente para guardar a mim e a você e a todos nós de pecar e de ser superado nessa batalha. Repreenda Satanás, irmão. Repreenda Satanás. Agora eu vou te dizer uma coisa: o diabo só sai se você tiver autoridade, viu? Se você for repreender Satanás pensando que é simplesmente uma força de expressão no linguajar, esqueça. O inimigo fica rindo de mim e de você. Você tem que ter autoridade do nome de Jesus. Repreenda no nome de Jesus. Você tem o nome que é sobre todo nome. Abaixo do céu não há outro nome dado aos homens, o qual importa que sejamos salvos, vencedor, a não ser o nome de Jesus. Então vença neste nome. Jesus destrói a obra maligna. O poder de Deus é suficiente nessa batalha para lhe dar a vitória. Filipenses capítulo 2 e o versículo 10 diz assim: para que ao seu nome, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho. Eu fiquei maravilhado quando vi Didi Ávila chamar uma reca de demônio, era bem 12, chamar assim, com a autoridade do nome de Jesus: venha-se para cá, fiquem quietos aí, estou amarrado pela autoridade do nome de Jesus. E os demônios vieram caladinho. Agora por quê? Porque Didi Ávila tinha autoridade do nome de Jesus. Os problemas nossos é porque o camarada diz assim: eu vou me preparar para enfrentar o diabo. Não, meu filho,
Essa história de ser para lá é a mesma coisa. Se preparar para esperar Jesus, você tem que estar preparado agora. É agora. Se ele levar agora, você tem que estar pronto agora. Então tem que estar pronto para enfrentar o diabo. Inimigo se levanta contra você, mas você está cheio de Deus. Você diz: Satanás, você é mentiroso desde o princípio, está repreendido no nome de Jesus. E no nome de Jesus você faz proeza. Para terminar, tome posse das armas. Efésios mostra essas armas todas que você precisa, eu e você. Quando eu falo você, não me isento, por favor. Eu não sou nem super crente, nem super pastor. Eu sou um crente dependente da misericórdia e bondade de Deus, igual a você, do mesmo jeito de você. O que eu tenho mais do que você é a responsabilidade, o título de pastor. A minha fé é a sua fé também. A graça de Deus na minha vida é a graça de Deus sobre a sua. Se nós tiver mantido essa ferramenta, nós temos tudo para ser mais do que vencedor.